Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim? Estão me ouvindo? Sim, professor. É que eu estou em outro lugar, não estou em Campina Grande, porque a vida é difícil, né? Então, é um computador diferente. Eu achei que ia ser mais difícil, mas não, tá tranquilo. A gente está chegando aí no começo da segunda unidade, né? E, de alguma forma, eu mantive uma certa provocação, né? Eu mantive a provocação no sentido da gente descobrir, pesquisar, pensar, né? Analisar para depois fazer o debate, né? E a sequência dos textos que eu apresentei para vocês, até pensei em inovar, mas acabei mudando de ideia. Elas abrem aí essas cortinas de uma série de perguntas, né? Ou seja, né, de que maneira a gente pode entender os mitos, né? Por onde caminham os mitos, as falácias, as informações, o discurso da elite dominante, né? Que ainda comanda o sertão. Hoje pela manhã eu estive na Assembleia Legislativa, a gente foi fazer um debate sobre a greve, e eu conversava com alguns colegas lá, colegas de política, né? Colegas políticos. São 3 ou 4 deputados ali que entendem a nossa linguagem e sabe por onde caminha o povo brasileiro, especialmente o povo sertanejo, o povo do sertão paraibano, né? São apenas, no máximo, 4 deputados que dialogam com a gente. E nos intervalos ali a gente conseguiu fazer umas conversas a respeito da situação atual da Paraíba, né, especialmente a área do sertão ali na região de Patos e no submédio São Francisco, onde a gente esteve visitando também recentemente, né? E poucos entendem o que a gente conversa, o que a gente debate, né? O que a gente está sempre discutindo. E se tratando das elites dominantes, a gente sabe que aquela região de Patos, ela é dominada pela família Mota, né? E ela representa exatamente isso que a gente pesquisa, que a gente busca, que a gente estuda, né? Da mesma forma, não é diferente também no submédio São Francisco, ali na passagem da balsa, né? Entre Petrolina e Juazeiro, se alongando ali uns 10 ou 12 quilômetros, rio adentro, dos dois lados do rio, né, nas margens do rio ali, eles seguem o mesmo procedimento, né, da tradição, né, das formas de discursos que os mitos vão nos colocando no dia a dia, nos colocando enquanto conceito, tá? Nos colocando isso enquanto forma de entender o mundo, né? E a gente vai crescendo, se quiser, a gente vai ter que crescer, vai ter que fazer as leituras, se quiser entender como funciona essa mitologia, né? Esse discurso mitológico da classe dominante, porque eu sempre digo por aí afora que a fome e a seca e o descaso em relação à classe trabalhadora não é uma crise, ela é um projeto da elite, né? Dessa elite dominante que a gente fala o tempo todo, dessa elite dos coronéis, de maneira geral. Então, o propósito da gente colocar essa coletiva de questionamentos, todas essas questões postas aí, ele vem de encontro exatamente com aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente acredita e sempre acreditou, tá? Então, essas fotografias, elas apresentam, acho que vocês estão conseguindo ver aí, o trabalho de campo que a gente fez para que a molecada pudesse entender
o que é discurso, o que é realidade, o que é transformação do espaço, o que é projeto de desenvolvimento territorial, projeto de desenvolvimento sustentável e o que é a propositura do agronegócio, né? Foi exatamente por isso que a gente fez esses questionamentos. Tá, mas o que está em jogo, na verdade, né? O que é que a gente busca e o que é que a gente questiona? Desenvolvimento territorial, né? Mas o desenvolvimento territorial, ele parte de qual princípio? Do princípio da formação, da educação, da especialização e da orientação, né, da classe trabalhadora, a orientação dos camponeses, a orientação das pessoas que vivem nas cidades, pequenas e médias principalmente, ou que vivem em grandes capitais pertencentes aí ao agronegócio, né? Então, quando a gente entende como funciona o processo do capital, a gente começa a entender como funcionam os mitos. Então, o capital, ele está associado efetivamente ao discurso da elite dominante. Então, a polêmica que se formou aí, né, a partir do projeto de transposição do Rio, né, por exemplo, que é a política que tem sido a perspectiva mais importante para nós, né, especialmente no sentido da transformação e nos argumentos de desenvolvimento territorial, partindo da pesca, né, essas primeiras fotografias aí, aliás, essa primeira fotografia com os pescadores, ela está representando, né, uma forma de sobrevivência das pessoas com o semiárido, tá? Avassalador, capital destrutivo, né? O capital que acaba com o meio ambiente, desemprega, né? E ainda provoca a pobreza. Por quê? A riqueza que é produzida nesse território, a partir da propositura do capital, ela não fica no submédio São Francisco, nem do lado da Bahia, nem do lado de Pernambuco. Menos ainda quando se trata do sertão paraibano, né, a partir do projeto de transposição. Então, a quem favorece, né? A quem favorece esse discurso? E como é que a sociedade vai entender? Vocês podem ver que um trabalho de campo vai no máximo 50 estudantes, né? Então, esse aqui é o nosso único instrumento, né? O trabalho de campo, as visitas, a formação dos professores, uma formação qualificada dos professores, né? Para poder divulgar essa compreensão mitológica, essa invenção, né? Da indústria da seca. Porque o que é produzido a partir do agronegócio não traz resultados nem benefícios para o meio ambiente, menos ainda para a questão do desenvolvimento territorial. Então, 50 estudantes, 20, 30 ou 40 estudantes, né, assistem, procuram entender e, formando-se professores, eles vão poder fazer um discurso construtivo, um discurso que realmente desmistifique, né, essa ideia da fome do sertão, né, da fome por causa da falta de chuva, por causa da falta de água, né? A culpa de São Pedro, e assim sucessivamente, né? Eu estou preparando o computador aqui, porque às 8 eu entro em outra reunião a respeito da greve, do comando de greve, tá certo? Então, qual é o mais importante, né? Será que, há quanto tempo, né? Por quanto tempo ainda vamos
né, viver dessa forma, né? Viver da forma clássica, da forma tradicional, da forma que nos obriga a pensar como a elite dominante. Até quando a elite dominante vai nos enganar, tá certo? A polêmica, né, a polêmica que se formou em torno da transposição do Rio São Francisco, criado pela televisão, ela não faz oposição de forma alguma entre aquele, né, que tem água e aquele que não tem. Ela é construída no concreto, ela é construída no real, no material. Então, o que está em jogo, né? O questionamento. Então, é a continuidade da indústria da seca, né? Que vende essas ideias, que vendem essa propaganda, né? Para fazer a fortuna, constituir poderes, desenvolver famílias com a leitura política de reprodução dos coronéis na terra, gerações e gerações de uma só família, né? Produzindo capital e produzindo poder. E o que é mais importante? Manter a miséria do povo sertanejo, como a gente está vendo e como a gente vê, e temos aí a tendência disso piorar, porque anteontem tivemos mais uma derrota muito grande, né? Nós, povo brasileiro, tivemos uma derrota muito grande no Congresso Nacional, nesse Congresso que está aí, a partir da taxação dos mais ricos, né? Então, os mais ricos iam pagar imposto, mas o Congresso Nacional, que, entre aspas, representa o povo brasileiro, não permitiu. Então, os ricos continuarão ficando mais ricos e os pobres mais pobres, né? E a miséria absoluta continua a imperar nesse Brasilzão afora, especialmente as comunidades e populações que vivem no interior. Onde nasce perspectiva de conscientização, como essa primeira fotografia aí, né? Esse plantio de melancia, a criatividade de comunidades camponesas que se organizam, criam associações, produzem na terra a partir de ocupações de latifúndios, produz essa maravilha de riqueza, tá certo? Gente, essa produção de melancia, ela é no extremo semiárido brasileiro, tá certo? Ao longo do Rio Paraíba, do Rio São Francisco, né? Os camponeses produzem toneladas de melancia e de outros tipos de frutos, aqui não cabe as fotografias, como manga, como cereja, como palmito, laranja, vendem um quantitativo para cobrir as despesas e o resto da produção é distribuído gratuitamente nas periferias urbanas. São toneladas e toneladas de frutas e verduras e sementes, e até mesmo animais, carne bovina, aliás, carne bovina, suína, equina, enfim, carnes de maneira geral, para essas populações da periferia, né? Então, o que está em jogo? O que é importante que eu quero que vocês entendam e com certeza o farão, né? Existe um propósito de desenvolvimento territorial a partir da agricultura familiar e das comunidades que sobrevivem e que vivem e que convivem com o semiárido. Existe esse propósito e existe em maior escala, o que vocês veem aqui nessa fotografia do lado direito. O agronegócio da cana, né, produzindo um quantitativo gigantesco de cana-de-açúcar, com trabalho análogo à escravidão. Em muitos casos aqui você pode chamar de trabalho escravo, onde essa fotografia do caminhão de cana aí, você pode chamar de trabalho escravo, porque eu vi contra-cheque desses trabalhadores com saldo de R$ 34. Por quê? Porque ele precisa pagar o facão, precisa pagar as botas, precisa pagar... Desculpa interromper.
O seu slide está no 9 ainda. Eu acho que o senhor está achando que está no 10 e não passou. Tá, Ele está onde no está? slide 9. Não, esse mudou agora? Não, está no mesmo. Ah, não está mudando então? Tá não, professor. Não está mudando não, professor. Ah, que curioso. Eu achei que estava mudando, rapaz. Mas o que vale é o discurso aí, pode Isso. continuar, professor. Vamos ver Agora aqui. foi. Agora deu certo. Ah, tá. É que eu coloquei no modo apresentação e eu achei que estava funcionando, mas tudo bem. Agora deu certinho. Ah, entendi. Pronto. Então, veja, aqui nós temos essa produção, né? Agora vocês estão vendo as fotografias, não é isso? Aqui a gente fez o registro da Sim. produção de melancia, né? Um plantio, me parece que 16 ou 17 hectares. Aqui, um outro quantitativo de melancia já colhido, né? Aqui os camponeses seguem um calendário onde, quando termina uma produção e já a outra já está em fase de desenvolvimento, né? E do outro lado da fotografia, nós temos no mesmo território a proposta do agronegócio com o trabalho análogo à escravidão, era o que a gente estava falando, né? Porque, como eu havia dito, nós encontramos contra-cheque de trabalhadores aí no valor de R$34, porque ele pagava uma taxa do clube da usina, que eles nunca foram, eles pagavam as botas, pagavam o facão, pagavam a comida, e no final o saldo do contra-cheque deles era esse valor, variava ali entre R$30 a R$200 no máximo, né? Então, são pessoas que dependem e que vivem de muito pouco, quando se trata desse tipo de agricultura capitalista que vocês estão vendo aqui na fotografia, tá certo? E, por outro lado, a gente analisou também o uso de veneno proibido, tá certo? Veneno que já não pode ser mais utilizado, tanto na cana-de-açúcar, produzido aqui pela fazenda, quanto na produção de tomate, que a fazenda tem também, que é feito irrigação a partir dos canais de transposição do Rio São Francisco, né? É utilizado o veneno de todas as formas. Os trabalhadores utilizam esse veneno de forma totalmente inadequada, tá? Porque não tem proteção, não tem luva, não tem máscara, e quando colocam uma máscara, é uma máscara simples, que ela se molha e, de qualquer forma, contamina os trabalhadores, tá? Então, é importante a gente observar a partir do trabalho de campo, a partir da nossa visão concreta, né, e da nossa exposição no lugar onde a gente está, para fazer com que as pessoas entendam de que maneira esse mito é construído, tá certo? Então, como vocês podem ver, aqui é o rio, já na fronteira, na divisa, né, Petrolina e Juazeiro. Esse canal aqui não é um canal, é um canal de transposição que leva direto para a usina, né? A usina tem muita vantagem, tá? Porque tem os canais principais que saem do rio direto para a irrigação da cana-de-açúcar a partir de pivô central. O sistema de irrigação é com pivô central, uma tecnologia de ponta extremamente avançada, né? E o canal que segue para os camponeses é um canal bastante simples, né? Bem estreitinho, né? Não tem 50 centímetros ali de lâmina de água, e a desvantagem já começa por aí, tá? Então, a grande questão né, de que maneira podemos entender, né, os mitos que são colocados aí para nós, tá? Então, qual é a proposta, né? Qual é a situação? De que maneira é importante conscientizarmos, né? É importante entender que essa questão da transposição, de maneira geral, hoje funcionando no Nordeste brasileiro, tá? Ela não foi concebida, né, para saciar a sede de pessoas e animais, como deveria, né?
mas para alimentar a indústria da irrigação, né, voltada e direcionada para a exportação. Ah, mas você é pessimista, você né, talvez não esteja fazendo uma boa leitura, talvez não está fazendo uma boa interpretação, mas eu acho que estamos fazendo sim uma boa interpretação. Porque quando você sai daqui da Paraíba e atravessa esse Nordeste todo, né, inclusive indo aqui por dentro, entrando pelo Ceará, ou até mesmo seguindo a BR-101, como eu fiz alguns anos atrás, até a Bahia, você vai observar que a grande vantagem sempre está aí direcionada para o agronegócio, né? Para o agronegócio da cana, né? Especialmente nos sertões, nas regiões de sertões, onde o rio está havendo exploração da água do rio. Numa pequena escala, tem uma perspectiva de desenvolvimento para a agricultura familiar, porém com recursos absolutamente limitados, né? E a irrigação nunca é suficiente para que as pessoas consigam produzir, né? E eliminar a pobreza, tá? Porque é a partir da produção e a partir do uso racional da água, aí sim é possível eliminar a pobreza, tá? E resolver o problema aí da sociedade e das comunidades como um todo, né? Então, esse é um questionamento que eu coloquei para a gente pensar e fomentar o nosso debate, né, a partir desses questionamentos. Aí eu utilizei 2 textos, acho que foi o primeiro texto e o quarto, se não me engano, tá? Mas fiquem à vontade para fazerem seus questionamentos. Professor Marquinhos, de fato, existem 2 transposições. Uma transposição para o rico, uma transposição para o pobre, né? Uma discriminação em relação à transposição do Rio São Francisco deve ser para todos, né? De forma igualitária, né? Mas como o senhor bem explicou aí, e com base em fatos e na realidade, existem 2 transposições, quer dizer, uma discriminação muito grande, né? De beneficiar as elites e explorar os camponeses, né? A agricultura familiar, né? Os pequenos. Isso, exatamente. Então, a televisão e a classe política, Martinho, e todos os colegas aí, eles vendem o mito, né, de que é um projeto que realmente veio para saciar a sede de animais, de pessoas, produzir em relação à agricultura, para matar a fome da população, né? Esse é o discurso que é colocado. E para toda a classe política, tá? Para toda a classe, toda essa casta dominante, né? Todos esses que controlam o Estado e que faz as suas governanças de maneira geral. Inclusive, tocamos muito nesse assunto hoje, aqui, eu estou em João Pessoa, aqui na Assembleia Legislativa, e o discurso é sempre o mesmo, né? Pouquíssimos têm essa compreensão. Então, o projeto que se vende, o mito que se vende, é que realmente a transposição viria para resolver o problema da seca aqui no semiárido. Mas eu e vocês sabemos que isso não aconteceu. Sabemos que isso não está acontecendo. Até mesmo, você pode até dizer, alguém pode até dizer, mas é uma questão de tempo, daqui a pouco tudo vai ser resolvido, mas não. A gente sabe que é um projeto, né, que envolve a elite nacional, né? É um projeto que vai envolver a elite nacional, é um projeto que vai envolver os bancos, né? E não vai ter, de forma alguma, um desenvolvimento significativo, nem um quantitativo de capital, um quantitativo de dinheiro, né, para que seja resolvido a questão da fome. E a manutenção da pobreza é muito boa para a classe política, né? Você manter o analfabetismo e manter a pobreza ainda está sendo um grande capital, está sendo o grande trunfo da classe dominante. Então,
Não é dizer que o Nordeste está em crise, que o estado da Paraíba, o sertanejo está em crise. Não, não. A crise educacional, a crise de política pública é um projeto, não é uma crise, é um projeto da elite dominante, né, que ainda permeia hoje no semiárido. Tá? Muito bem colocado aí, viu, Martinho? Mais alguém? Professor, eu tenho uma dúvida em relação ao livro Semiárido em Visão Holística, do Roberto Malvese. Eu queria saber se esse livro é daqueles tipos de livros que são considerados clássicos para ser trabalhado no TCC. Eu estou tentando desenvolver meu TCC, ele fala sobre recursos hídricos, mas como é um trabalho que fala sobre história em quadrinhos, eu queria manter ele na geografia cultural. Se eu utilizasse esse livro do Roberto Malvese, eu conseguiria unir, falar de recursos hídricos, ao mesmo tempo que eu não sairia da história cultural. Eu conseguia manter os dois, sabe? Isso. Aí só que ele é um de 2007. Aí eu não sei se eu poderia utilizar. Você pode sim, sem dúvida, tanto ele quanto do Manuel Corrêa de Andrade, A Terra e o Homem no Nordeste, porque a geografia cultural comparece nessa tese de Malvese e outros textos que a gente colocou, porque ele trata da festa, ele trata da comida, ele trata da religião, né? Ele trata do segredo da convivência com o semiárido. Então, a construção cultural do semiárido, Marcielo, Marciel. Então, a construção cultural do semiárido, Marcial, ele está dentro desse contexto da cultura nordestina e da geografia cultural, porque a geografia cultural, ela vai englobar toda essa cultura nordestina, religiosidade e a festa, e ainda fala do sofrimento nordestino, fala da pobreza, e ainda evolui no processo de desenvolvimento territorial, porque quando ele discute política pública, é no sentido do desenvolvimento territorial, né? Então, até mesmo muitas vezes as pessoas dizem que o nordestino, né, os preconceituosos dizem que o nordestino é preguiçoso, é irresponsável, né, não quer trabalhar, né, enfim, é o sul quem sustenta o Nordeste brasileiro. Então, isso faz parte de uma compreensão cultural já construída, já foi construída historicamente, e aí o resto do Brasil tem essa dívida com o Nordeste, porque o que foi passado para esse povo lá do Sul é exatamente esse discurso que a gente vê aqui, construído pela elite ao longo da história do Brasil. Então, imagina, são 500 anos de contação de história, uma história que é um projeto de uma elite branca, né, de uma elite dominante. Então, esse livro é absolutamente cultural, tanto ele quanto A Terra e o Homem do Nordeste, de Manuel Corrêa de Andrade, né? Então, diga. A HQ que eu vou tentar utilizar é São Francisco, que fala da transposição do Rio São Francisco. É da Gabriela Gold. Você já ouviu falar? Sim. Que ele mistura história em quadrinhos com fotografia e tal. Eu vou ver se eu consigo utilizar. Isso daí é realmente a geografia cultural, né? Por isso que eu fiz questão de centrar mais, né, nessa tese de Malvese. Os demais textos da parte física e até de outros assuntos eu deixei como secundário, né? Porque a cultura nordestina, ela é extremamente original, né? Eu diria que ela ainda está quase que 80% pura, né? Porque toda visita que a gente faz, pessoal, nesses campos, nesses sertões afora, a gente descobre uma coisa nova. Você pode ir 1000 vezes para o mesmo lugar, você vai descobrir uma coisa nova nesse lugar, né? Nesses sertões todos. E o semiárido brasileiro é muito lindo, é uma riqueza, é uma riqueza gigantesca,
né? Mas como se torna uma indústria da seca, né? Como existe uma indústria para as pessoas enriquecerem com a miséria, então essa miséria se mantém, que é o lado negativo, né? Então, as pessoas, quando têm amigos, quando se reúnem numa casa, num gesto de reverência, né? Como diz o próprio Malvese, a família acaba oferecendo tudo de melhor que tem. Eu já voltei para casa com o carro cheio de melancia, cheio de abóbora, cheio de uma coisa que eu nem ia dar conta, né? Tudo que eles têm de melhor, eles vão prestar solidariedade ao visitante. Isso é geografia cultural, né? Então, isso vai explicar por que a cultura nordestina é tão percorrida, é tão visitada, é tão difundida, né? Mas a gente tem uma luta muito grande ainda pela frente, né? Então, porque apesar do nordestino estar disseminado em todo o país, em todo o mundo, na verdade, ainda tem esse lado preconceituoso, né? Então, ninguém faz uma festa como a nordestina, tipo o forró. Ninguém faz um velório tipo nordestino, né? Ninguém faz uma missa, aquelas passeatas de rua que os católicos fazem, né? Então, as sentinelas, o uso das bebidas específicas, né? Hoje, na Assembleia Legislativa, a gente falava da cachaça nordestina, que foi o motivo que levou a Universidade Estadual da Paraíba ser a pioneira em produzir um canudo, né, que detecta imediatamente o metanol na bebida destilada, né? Então esse discurso aí, né, e mais outras questões é o que coloca o semiárido acima de outras culturas, de outras populações de maneira geral, né? Então, eu acho que o nordestino ele é muito rico, né? Inclusive na produção de cachaça mesmo, né? O costume nos velórios de beber o defunto, quem nunca ouviu falar nisso daí, né? E outras festas incríveis, fascinantes, que são exclusivas da população nordestina. Para vocês terem uma ideia, inclusive a geografia da população, o processo migratório, ele é específico do nordestino, não absoluto, né? Porque todas as populações migram, mas quando se fala em migração, emigração, migrante, né? Ou imigrante, imediatamente a gente já vem na nossa cabeça o nordestino. Então, a migração não elimina nunca a alma do nordestino. Ele sai daqui para o sul, mas logo ele volta, de alguma maneira ele volta e se mantém, né, no seu lugar de origem. Mesmo convivendo nas grandes cidades, como é típico do semiárido, né, as grandes cidades são concentradas por nordestinos, eles acabam voltando, né, porque a alma deles, do nordestino, ela vai continuar no lugar de origem, né? Então, ele é um ser extremamente comunitário. Pena que a gente tem a classe dominante que impede uma parte dessa riqueza, mas nunca o nordestino desiste, né? Porque o que fizeram com o Brasil ontem na Câmara dos Deputados em Brasília foi uma derrota muito grande, né, para quem vem acompanhando a política nacional. Mais alguém? Meninos, meninas, fiquem à vontade. Professor, diga. Apresento a minha solidariedade pessoal aos grevistas, ao EPB e esse movimento legítimo que, inclusive, está tendo repercussão nacional a questão da pesquisa do pessoal da UEPB, não é só na Paraíba, não, e desmontando e desmoralizando o discurso do governo do Estado, que queria menosprezar a UEPB, e a UEPB está mostrando o contrário, que é uma grande universidade e ela tem possibilidade de crescer mais e continuar assim, quando realmente o governo reconhecer a legitimidade da autonomia e dos recursos que ela precisa para desenvolver pesquisas, inclusive essa do metanol e outras que ela tem. Ela tem uma potencialidade muito grande. Meus sinceros agradecimentos à atuação da UEPB.
Pois, Martinho, eu agradeço demais aí a participação de vocês. Nesse período de greve, é o período... Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, nunca trabalhei tanto. Tanto é que às 8 em ponto eu começo uma nova reunião. De manhã tivemos essa audiência pública na Assembleia Legislativa em defesa da UEPB. Né? Por quê? Não é pensando no Lima, no professor Lima, de forma alguma. Como diz a história, eu já sou passado, né? Agora, a UEPB fica, a UEPB tem que ficar, a UEPB é da Paraíba, a UEPB é de vocês, né? Então, a nossa luta hoje, incansável, é para a manutenção da Universidade Estadual da Paraíba gratuita, especialmente a manutenção dos cursos noturnos, os cursos à distância, os cursos presenciais à noite, a pesquisa, né, a extensão de maneira geral, o quantitativo de bolsas, e não é somente o pessoal de Campina Grande e da Paraíba, porque vem gente do Rio Grande do Norte, vem gente de Pernambuco, né, vem gente de São Paulo. Eu estou com uma monitora de doutorado, que ela veio fazer estágio de docência aqui, né? Ela está sob minha coordenação, de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Eu tenho de João Pessoa, 2 doutorandas de João Pessoa que estão aqui, então a UEPB não é minha, não é de professores, né? Tanto é que a nossa pauta não tem nada a ver com o salário. O principal é a compreensão e o respeito da lei de autonomia, que não está sendo cumprida. Porque se tirar a lei de autonomia que o João Azevedo está querendo tirar, a UEPB não vai aguentar, ela vai se dissolver, ela não vai suportar. Então, essa lei de autonomia precisa ser respeitada, sim, e precisa investir mais em bolsa de estudo, moradia, restaurante universitário, e a estrutura dos prédios, porque está caindo nos pedaços, né? A nossa audiência, vocês podem estar acompanhando aí nas redes sociais, né? Na próxima terça-feira, a gente vai fazer uma assembleia dentro da Assembleia Legislativa, o João Azevedo querendo ou não, nem que seja na base da porrada, a gente vai entrar para fazer nossa assembleia lá dentro. Terça-feira. Professor, é uma grande incoerência, porque é justamente um professor que está fazendo isso com o EPB. E também vale salientar que ele é, entre aspas, do Partido Socialista Brasileiro, entre aspas, entendeu? É uma farsa muito grande. Isso é muito triste, mas são os obstáculos que nós temos, né, Martinho? A gente sabe que é uma luta de classes, tá? A gente sabe que viver num modelo capitalista atrasado como o brasileiro é uma luta permanente de classes, e o governo do Estado ele não tem essa consciência de que o povo paraibano é um povo pobre, é analfabeto, pô. O povo hoje a gente está com mais de 20% de analfabetos nos interiores, e o cara continua fechando escola, o cara continua colocando escolas integrais, especialmente na região do semiárido. O Ricardo Coutinho fechou 50 e poucas escolas, e ele continua dando a mesma perspectiva do Ricardo Coutinho também, né? Então, o mesmo orçamento de quando a UEPB tinha 4 campi, né, há 10 anos atrás, está até hoje, o mesmo orçamento. Era 4 campi, né? E hoje somos em 8 campi, aqui na Paraíba. São 8, especialmente Catolé do Rocha, que é o que mais está sofrendo, né? Catolé do Rocha e Guarabira são os campos que mais estão sofrendo. Então, é leitura do semiárido, é questão do semiárido. E a gente sabe que o João, infelizmente, passou por uma elite dominante, né? E vai continuar ligada aí ao prazer da classe dominante, né? Porque o capital faz o cara mudar de classe social também, né? Ele nunca vai se tocar que ele é de uma região sertaneja, né? Onde vive o nordestino, onde vive a festa, onde tem a comida de qualidade, mas é um inimigo do povo, porque se é inimigo da educação, é inimigo do povo, né?
Então, a gente está nessa luta, está nesse caminho aí. Professor, diga. Outro problema também, a UEPB está desenvolvendo essa pesquisa, que inclusive já teve divulgação nacional, é importantíssimo. E outra coisa, tem que incentivar mais para essa pesquisa, inclusive, se transformar em patente, como sendo patente da UEPB ou patente do povo paraibano. Que essa patente vai fazer com que se consiga muitos recursos para a UEPB, se o próprio governo aumentar os recursos da UEPB, né, o orçamento da UEPB, e está comprovando que a UEPB é uma universidade de qualidade, está produzindo conhecimento, e ela é importante para o povo paraibano, e ela deve ser ampliada e não diminuída. Isso daí, e outra, os principais professores que têm doutorado, têm PhD, como é o nosso caso, eles são do semiárido, são pessoas oriundas do sertão, oriundas do brejo paraibano, né? Dos maiores pesquisadores mesmo da universidade, que está nesse padrão, todos são daqui, né? Com exceção minha, porque eu nasci em Alagoas e fui para São Paulo e já voltei para cá formado, né? Mas a minha vida toda é na Paraíba, as minhas pesquisas todas são aqui há mais de 15 anos, né? Então... É paraibano por aclamação. Mas sem dúvida alguma, e como cuscuz todos os dias. Quando eu morava em São Paulo, nem conhecia cuscuz, né? Hoje eu como cuscuz todos os dias. Né? Professor, diga. Vamos lutar aí, né? Nós estamos aí torcendo que dê tudo certo. A UEPB vai sair vitoriosa e não pode recuar. Ela tem competência, mostrou competência, ela tem que crescer, valorizar os professores, que são ótimos professores, e a UEPB não tem nada a dever, nem se inferiorizar em relação a qualquer universidade brasileira. Concordo, sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso, Martinho, porque acontecer um problema num dia e no outro dia você aparecer com a solução é um gabarito muito amplo, né? É uma competência muito, muito grande, sem dúvida. A gente teve que deflagrar essa greve porque já estávamos com problema de estrutura. O prédio da reitora tá caindo. Aí, o que a reitora fez? Alugou um outro espaço, né? E está fechado lá o prédio dela, onde ela vivia, né? As nossas salas de aula, quem está mais presente ali, quem já esteve por lá, vai ver que as condições já são praticamente desumanas, né? Nem todos os professores têm gabinete, têm sala de estudo, né? Do meu departamento, só quem tem gabinete mesmo sou eu e o professor Rafael. Só 2, de quase 20 professores, sabe? E mesmo assim conquistado com recurso pedido para Brasília, pedido feito a partir das pesquisas, né? Então, ali, o professor de geografia, tanto de outros cursos, sociologia também, os caras não têm espaço, né, para ficar, para orientar os estudantes, para fazer grupos de leitura. Aí, em 2017, a gente pegou uma sala de aula, dividiu em 2, eu e Rafael, e aí fizemos um documento oficializando, e hoje a gente tem sala para atender os estudantes, né? Mas é raro, eu só sei de nós 2 mesmo, os outros não têm lugar. Vai de casa direto para a universidade, depois volta para casa, e recurso. E a Paraíba tem muito recurso, né? Está com superávit, a Paraíba. Então, é preciso, sim, a greve foi bem construída, há mais de um ano que a gente vem construindo essa greve, e vamos mantê-la até o fim. O João já nos chamou 2 vezes, né? A gente já teve 2 reuniões, que agora ele está com pressa de conversar conosco, mas com uma proposta absolutamente indecente, uma proposta ridícula. Ele tem uma dívida de 75 milhões conosco e queria dividir em 48 meses a dívida. Ridículo. E ele vai embora ano que vem, ia ficar na mão de outro, né? Aí nós recuamos, né? Ninguém aceitou.
Isso é só um dos detalhes, né? A pauta da nossa greve é bem mais ampla do que só esses 75 milhões que ele deve para o EPB. Mas é por aí, a coisa é por aí, meninos e meninas. Vocês conseguiram fazer a prova? Como foi? Foi ótimo, você gostou, muito bem preparada a prova, didática, assim, ela realmente, ela contemplou o programa, né, os assuntos que o senhor está ministrando, e como eu já vinha estudando anteriormente, né, aí não tive muita dificuldade, porque eu estou acompanhando, muito bom esse trabalho, esse livro didático aí do professor Malvese, né, que Geografia Cultural, ampliou mais a minha visão em relação à questão do CMA, da questão do povo paraibano, da agricultura familiar, entendeu? E eu gostei demais da prova. Ah, bacana, bacana. Muito bem. Pois a gente faz a gente vai fazer essa, acho que agora começa, né, começamos a segunda unidade, e aí eu vou até trazer outros assuntos dentro do semiárido, mas sempre dentro dessa questão social, né? Dentro dessa perspectiva mais social da situação. E, dependendo do tempo aí da greve, a gente ainda vai desenvolver um trabalho de campo, né, para um desses lugares aqui dentro do semiárido. E é claro que vocês sempre serão convidados e convidadas, sem dúvida. Será ótimo, professor, a gente agradece. Estava tudo certo para o dia 31 de outubro, mas infelizmente a greve veio, né, e tivemos que mudar esse calendário. Pois, meninos e meninas, é isso. Mais alguma observação, algum questionamento? Só uma pergunta, aqui não tem mais ninguém sob minha orientação de TCC, não, né? Fora... não. Fora a Girlene, acho que não. A Leide Silva não é da turma de vocês, né? Professor, como é o processo para lhe pedir para o senhor ver se aceita ou não como orientar o aluno? Para orientar, como é que é o processo com o senhor? O requisito é apresentar o projeto, né? Mandar o projeto, fazer uma apresentação e depois preencher o documento de aceite. Então, muita gente me procurou, é bom você tocar nesse assunto, Marcel, porque 6 pessoas me procuraram, só que não apresentaram o projeto, né, não participaram das reuniões, não conseguiram tempo para fazer uma reunião para apresentar o projeto, né, fazer uma apresentação da temática, e nem enviaram o projeto para o e-mail, né? E, consequentemente, também não mandaram a carta de aceite. Então, são 3 coisas, né? É o projeto, uma apresentação para mim, via Meet, e preencher a carta de aceite. Mas somente 2 pessoas, aliás, 3 pessoas fizeram isso, né? Foi Saulo, Girlene e Calistrata. Não sei se vocês conhecem ela. Só essas 3. Então, é simples. Tá bem, professor. Beleza? Pois, então, meninos e meninas, eu deixo vocês mais alguma observação, mais alguma discussão, dúvida? Se não, a gente se vê na próxima aula novamente, na próxima live, né? Não é aula, é live. Tranquilo, professor, muito boa aula hoje, viu? Gostei. Valeu. Muito, agregou muito conhecimento. Perfeito. A gente vai se falando aí. Boa noite para vocês. Bom descanso. Igual para você, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Valeu. Boa noite. Boa noite.